Olá! Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso mini curso sobre como ser guiado pelo Espírito Santo. No tema de hoje nós vamos falar sobre como Deus guia o homem na nova aliança. Você que tem acompanhado as outras aulas aí, eu sei que você tem anotado, tem feito as suas próprias anotações aí, então para que nós tornemos esses próximos minutos ainda mais didáticos, os pontos que nós iremos abordar hoje, nós falaremos sobre Deus nos guiando através da sua palavra, através do testemunho interior, através da voz interior e da voz do próprio Espírito Santo. Por último, para que a gente encerre, nós vamos falar aí sobre a importância de passarmos tudo aquilo que nós ouvimos como direções, passarmos isso pelo filtro da palavra, pois nem tudo que nós ouvimos, nem tudo que chega até nós, pode ser que seja Deus falando conosco. Então, se você está pronto, eu gostaria de convidá-lo para que nós iniciemos essa jornada, ok? Então, nós vamos começar falando sobre Deus guiando o homem, guiando a mim e a você através da sua palavra. E essa é a principal forma que Deus vai nos guiar na nova aliança, depois de Jesus. Então, tudo que foi consumado, tudo que foi realizado com o sacrifício de Cristo, dali em diante, nós temos essa nova aliança e nós temos essas maneiras que Deus vai guiar a todo aquele que se permitir ser guiado pelo Espírito Santo, todos esses que serão chamados de filhos de Deus. Então, eu gostaria de ter a sua companhia para ler o primeiro texto aqui. Nós vamos ler alguns textos, alguns eu vou só passar a referência por conta do tempo que nós temos, outros você pode me acompanhar aí, ok? Então, o primeiro deles é o texto que está em Salmos 119, versículo 105. Esse texto vai nos dizer que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, nós não podemos pautar a nossa vida de uma maneira escura, de uma maneira em trevas, de uma maneira cega, assim que nós enxerguemos os passos que nós temos para dar, as decisões que nós temos para tomar, naquilo que nós temos à disposição hoje, no nosso presente, e aquilo que está por vir, aquilo que está nos nossos próximos dias, aquilo que está no nosso futuro. Então, a palavra vai nos ensinar como lidar com tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, e aquilo que nós viveremos amanhã, aquilo que nós viveremos no futuro. Quando a palavra nos diz que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nós precisamos nos agarrar a essa verdade e não permitirmos que nenhuma outra verdade se coloque acima dessa, pois essa é a verdade que vai guiar tudo aquilo que nós estamos vivendo. E eu acho muito... Eu acho magnífico a forma que os livros de sabedoria, como o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, vão nos ensinar tantas coisas, vão falar a respeito de princípios, de coisas tão valiosas para nós aplicarmos na nossa vida. Até hoje, 2000 anos atrás, até hoje, são coisas que são tão presentes, tão vivas no nosso dia a dia, não é mesmo? Então, isso me encanta, mas nós não precisamos nos ater, e nem devemos nos ater ou ficarmos limitados somente aos livros de sabedoria. Pois olha o que está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos de 16 e 17. De 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, toda ela, e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, eu e você que está aí me assistindo, a fim de que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados em toda boa obra. Então, nós temos aqui algo que nos respalda a produzirmos toda boa obra, que é a palavra de Deus. De capa a capa, nós temos lições, histórias de grandes homens que fizeram coisas muito boas e até mesmo essas coisas nós devemos seguir os exemplos e os ensinamentos que elas passam para nós, e até mesmo as falhas de grandes homens de Deus. O Senhor é tão bondoso conosco que Ele nos permite ter acesso aos erros e às falhas, até mesmo a queda de alguns grandes homens, para que nós possamos aprender com isso e para que nós não façamos as mesmas coisas ao longo da nossa vida. Então, nós temos a palavra aí, e toda
a sua história, todos os seus relatos, tudo aquilo que é testemunhado na palavra ao nosso dispor. Então essa é a primeira maneira que o Senhor guia a cada um de nós através do seu Espírito, através da palavra, na nova aliança. Então, por que é importante nós aprendermos e gastarmos, eu não diria nem gastar tempo, mas investir tempo meditando cada vez mais na palavra? Porque estando na nova aliança, nós temos uma prerrogativa, ou seja, nós temos uma vantagem, um benefício maior. A Bíblia, inclusive, vai dizer que é uma aliança superior, uma aliança maior. E isso está relacionado ao acesso que eu e você temos ao Espírito Santo. Então, nós temos o benefício do Espírito Santo habitando dentro de mim e de você. E eu quero convidar você para ler mais um texto comigo. Esse texto é um texto de João 14, e olha o que está escrito. João 14, 16 e 17. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que este esteja sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, isso é Jesus falando, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, Deus fala conosco através da palavra e o Espírito nos ajuda a lembrar de tudo aquilo que tem sido falado para nós. Então, nós temos o benefício de termos o Espírito Santo como nosso maior aliado naquilo que nós temos colocado para dentro de nós como palavra. Então, nós colocamos a palavra, o Espírito pega junto conosco e nós temos um forte fundamento para nós sermos guiados em toda boa obra que nós formos executar. Então, essa aí é a primeira forma que nós vamos ser guiados. Então, passando para um outro tópico aqui, para que a gente aborde um pouco mais os desdobramentos de sermos guiados na nova aliança, nós vamos falar sobre o testemunho interior, que é uma forma de sermos guiados. Então, esse Espírito Santo que nós lemos agora, ele habita dentro de nós e ele testifica dentro de nós, testifica ao nosso espírito. Então, nós estamos em comunhão com o Senhor. E esse testemunho interior é algo que para nós é fácil de exemplificar da seguinte forma. Eu acredito que você deve estar se perguntando aí, Greg, o que é o testemunho interior? Imagina como uma impressão, como um sinalizar dentro de você, algo como uma luz verde para prosseguir para algo, uma grande decisão que você tem que fazer, ou então uma luz vermelha para que você não vá adiante, para que você repense, reconsidere algo que você está para fazer. Esse testemunho interior, ele vai nos auxiliar com as nossas decisões, porque nós temos dentro de nós o próprio Espírito de Deus. E o Espírito de Deus está em todo o tempo testificando o nosso Espírito, em comunhão com o nosso Espírito, ensinando a nós, na pessoa do nosso Espírito. Então, é importante a gente dar a devida importância para o nosso testemunho interior, porque ele é tão sobrenatural como uma visão ou algo grandioso. A diferença é que ele não é tão espetacular como você ver um anjo descendo do céu e falando com você, algo do tipo. Não. Ouça aquilo que o teu testemunho interior está falando. Inclusive, eu utilizo esse espaço para falar para você que está aí me ouvindo aquilo que você está vivendo hoje. Considera as impressões que o Espírito tem colocado dentro de você. Você tem uma luz verde ou você tem uma luz vermelha? Você tem um sinal de vá adiante ou você tem um sinal de pare dentro de você? Nós brincamos aqui dizendo que às vezes nós temos algo para fazer, ou um lugar para ir, ou algo para falar, mas parece que tem um gato arranhando a gente por dentro. Isso é um testemunho interior dizendo para a gente, olha, reconsidere isso aí que você está fazendo. Então, eu incentivo você aí e eu te dou esse alerta para que você considere o seu testemunho interior. Amém? Nós vamos ver algumas exemplificações ou alguns exemplos no Novo Testamento. Então, eu vou só passar algumas citações, primeiro de Jesus. Então, nós vemos Jesus usando expressões como percebendo no Espírito, nós vemos outras coisas como comovendo-se no Espírito.
turbando-se, angustiando-se, agitando-se em espírito. Todas essas são formas de darmos devida atenção ao testemunho interior que nós temos. Essas passagens você pode acompanhar em Marcos 2:8, João 11:33, você pode ver também em João 13:21. Nós temos exemplos de Jesus demonstrando para nós o relacionamento dele com o testemunho dele, interior dele, e como isso pode ser para nós um ensinamento e uma lição, ok? Nós vemos também Paulo está falando em Atos, tanto em Atos 17:16, quando ele fala sobre se revoltar no seu espírito, quanto em Atos 19:21, quando ele fala que ele propõe em seu espírito, ou propondo-se, e ele fala também de resolvendo em seu espírito, todas as formas de testemunho sobre avançar ou não mediante de uma situação. Então nós temos aí essas menções, né, no Novo Testamento, falando para nós sobre o testemunho interior. E é importante a gente falar sobre isso porque nós vemos aqui que esse sinal verde ou vermelho, essa presença de paz ou ausência de paz, essa agitação em nosso espírito. Isso é importante, porque a Bíblia vai dizer que nós somos de fato guiados pela paz. Um texto de Colossenses vai dizer que seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo e sejam agradecidos. Isso está lá em Colossenses 3. O trecho inteiro desse contexto é de 12 a 15, você pode ler. Então nós vemos aqui que a instrução que nós temos é que a paz deve ser árbitro na nossa decisão. Tudo aquilo que nós vamos fazer. Temos ou não paz para seguir adiante naquilo? Essa paz, ela está validando o testemunho interior que nós temos. Ela, de fato, é o próprio testemunho interior que nós vamos ter. Um outro texto de Isaías 55, a partir do verso 9 até o 12, eu separei um texto que vai dizer para nós assim: não voltará para mim vazia, a palavra que foi lançada, não, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Então nós vemos aqui o profeta Isaías falando sobre todo um contexto de que nós teremos essa paz nos guiando naquilo que formos fazer. Então é importante a gente entender aí que o testemunho interior, ele vai ser essa impressão dentro de nós, nos guiando aí com paz ou não, com paz ou ausência de paz, sinal verde ou vermelho a respeito das coisas. Uma outra forma que nós temos de sermos guiados hoje é a voz interior. E essa voz, ela é uma voz do nosso homem interior, a voz do nosso espírito. Pois nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. E tudo tem uma voz. É legal a gente entender isso porque o nosso corpo tem uma voz. E essa voz é a voz dos nossos sentidos. Se nós estamos com muito frio, se nós estamos com fome, o nosso corpo natural, ele está exprimindo, ele está proporcionando que nós ouçamos a voz dele. Então, nós temos uma voz no nosso corpo. Já a nossa alma, nós temos a nossa razão, nós temos ali os nossos sentimentos. Então, nós, por exemplo, não precisamos que a palavra ou o Espírito Santo de Deus fale para nós que correr pela casa com uma tesoura na mão é uma boa ideia, faça isso que você vai se dar super bem. A nossa razão já diz que isso é perigoso, a gente pode cair, sofrer um acidente, colocar o dedo na tomada. Nós não precisamos que Deus apareça e fale assim, eis que te digo, não coloque o dedo na tomada. A nossa razão já nos alerta com essa voz. Então, a nossa alma, que é a nossa razão, o nosso intelecto, já possui uma voz, e é essa voz que nós também temos à nossa disposição. Mas a voz do nosso espírito é a voz da nossa consciência. E é importante a gente dizer isso porque a nossa consciência é um guia seguro para nós. Muitas pessoas entendem que a voz da nossa consciência ou a voz do nosso coração, isso pode ser perigoso, porque de fato tem um texto na Bíblia que vai dizer, um texto de Jeremias, um texto de Jeremias 17:9, que vai dizer que o coração do homem é enganoso, é corrupto, etc. Mas essas pessoas esquecem de considerar que o texto de Ezequiel,
nos aponta para uma profecia que mais tarde seria cumprida em Jesus, que de fato já foi para nós hoje. E essa profecia diria que o Senhor nos daria um novo coração, um coração novo Ele colocaria dentro de nós, com um novo espírito. Tirará de vós o coração de pedra e vos dará um coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Isso é o trecho de Ezequiel 36, 26 e 27. Então, aquele coração que era de pedra e corrupto, ele seria trocado por um coração novo, um coração com a própria vida de Deus dentro dele, com o próprio Espírito de Deus dentro dele, a vida zoe de Deus. E quando que isso acontece? Isso acontece em Jesus. Quando Jesus morre e ao terceiro dia nasce, ele é ressuscitado, e dali em diante todo aquele que confessa ao Senhor como Senhor e Salvador, confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nasce de novo, é uma nova pessoa. E aí todas as coisas são trocadas, tudo é deixado para trás e tudo se faz novo. A gente pode ver lá em 2 Coríntios 5,17, que o texto de 2 Coríntios vai dizer que se alguém está em Cristo, é nova criatura, um homem totalmente novo. Já teve o seu coração de pedra trocado por um novo coração, que esse coração tem a própria vida de Deus. Então, quando o nosso novo homem, o nosso ser recriado, nosso homem recriado, está em Deus, quando eu e você estamos em Cristo, nós não temos mais aquele coração de pedra. E com o nosso novo coração, nós podemos ouvir a voz da nossa consciência, a voz desse novo coração que está dentro de nós, contendo a própria vida de Deus. É muito importante a gente dizer isso, porque algumas pessoas acabam dizendo, não confie no seu coração. Você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, o seu coração não é mais um coração enganoso. O seu coração ele foi refeito, porque você, como uma criatura toda, foi refeita. Então, permita que a vida de Deus transborde do seu coração e usufrua disso, ok? Não deixe isso passar batido. Seguindo naquilo que a gente tem falado sobre a nossa consciência e a nossa consciência é algo seguro, algumas pessoas podem pensar até que, mas o Espírito Santo de Deus nos acusa sobre alguma coisa que está errado. Quando, na verdade, o Espírito só vai nos alertar a respeito de crer ou não em Jesus. Do contrário, o que nos acusa é a nossa consciência. Eu quero ler um texto para você, texto de 1 João 3, 20 e 21. Esse texto vai dizer assim: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então, seu coração está te acusando de algo? Se não estiver, tenha confiança diante de Deus. O seu coração, a sua voz da sua consciência está te acusando de algo? Então, reflita, se acerte com Deus e segue o jogo. É importante a gente só trazer um equilíbrio sobre essa questão de termos aí a nossa consciência como nosso guia seguro, que algumas pessoas, inclusive nós temos um alerta disso no texto de 1 Timóteo 4:2, esse texto vai dizer que aquelas pessoas que mentem constantemente, que erram frequentemente nas mesmas coisas, essas pessoas acabam tendo seus corações cauterizados para as verdades da palavra. Então, alguém com o coração cauterizado passa a não ter mais aquilo sendo acusado pela sua consciência. Então, uma pessoa que erra consistentemente em algo, para ela aquilo se tornou tão comum que aquilo não vai mais acusá-la. Então, é importante nós sempre estarmos aí meditando na palavra para que a gente evite de ter o nosso coração aí cauterizado por qualquer uma das ações que nós façamos, ok? Para a gente dar sequência aqui, nós temos também a voz do próprio Espírito Santo nos guiando, e nós vamos ver isso nos textos de Atos. Em Atos a gente consegue ver isso bem claro. E aí, para que a gente faça uma diferença entre a voz do Espírito e a voz da nossa consciência, a voz do Espírito, ao contrário daquela voz mais suavizada dentro de nós, aquela voz que ela vem para nos dar algumas direções, como a voz da nossa consciência,
quanto a um comportamento, a fazer algo ou não fazer algo, a voz do Espírito é uma voz firme, de fato, e essa voz, quando nós vemos a prática dessa voz, ou essa voz em ação, nós a vemos sempre trazendo instruções a respeito de pessoas e lugares. Então nós vemos o Espírito de Deus dando ordens, dando instruções específicas sobre pessoas e lugares, e essa é a voz que nós temos como referência para entendermos que a voz do Espírito também é uma forma de sermos guiados pelo Espírito de Deus estando na nova aliança. Para que a gente siga aqui para um fechamento, é importante que a gente julgue todas as coisas que nós ouvimos quando você está numa igreja, quando você está aí vivendo a sua vida e alguém chega até você com uma instrução, uma profecia, algo do tipo. É importante que nós julguemos aquilo que estamos ouvindo. Não a pessoa, mas sim a profecia, pois nem toda profecia é o próprio Deus falando conosco, pois Deus usa pessoas que estão sendo aperfeiçoadas. E às vezes a gente precisa ter aí em mente muito claro que se a profecia ela vem em harmonia com a palavra, ela está em harmonia com aquilo que você tem dentro do seu testemunho interior, ótimo, glória a Deus por isso. Mas se você de repente ouve algo que você vê que aquilo choca com os princípios da palavra, que é algo que não condiz com o testemunho que você tem dentro de você, repense sobre isso, ore a respeito disso, ore pela pessoa e educadamente guarde isso contigo e, se necessário for, até jogue fora. Mas sendo algo que vem de Deus, em harmonia com a palavra, harmonia com o que o Espírito já tem tratado com você, receba isso como uma correção, um ânimo, uma exortação da parte de Deus para a sua vida. Amém? Para que a gente, de fato, aí, encerre, eu deixo para sua reflexão aí essas formas que nós falamos de sermos guiados, seja pela palavra, pelo testemunho interior, pela voz interior e também pela própria voz do Espírito. E você? Você tem aí algumas histórias que você pode compartilhar conosco aí nos comentários desse vídeo? Histórias que você viu que tinha aquele gato dentro de você e mesmo assim você fez algo e quebrou a cara depois. É algo que pode compartilhar conosco? Use esse espaço aí para compartilhar e edificar a vida de outras pessoas também. Tem histórias que você viveu que foram coisas legais, que você estava passando por aquelas coisas ali, sentiu uma direção ou teve esse testemunho interior ou ouviu essa voz da sua consciência desse Espírito recriado, ou até mesmo a voz direta do Espírito Santo falando contigo, fez algo e usufruiu daquilo, compartilha conosco. Não deixe de ver as aulas anteriores, as próximas aulas e interaja aí nos comentários. Existem outros temas que vocês gostariam de ouvir aqui no nosso canal? É só falar conosco e a gente vai ter o maior prazer em preparar conteúdos para edificar a sua vida. Então, eu agradeço pelo tempo da sua atenção e desejo para você um ótimo dia, tarde ou noite, dependendo aí a hora que você estiver assistindo esse vídeo, ok? Um abraço e até logo. Tchau, tchau.